Então, vamos falar agora sobre essa discussão da SAF. Tá aqui, ó. Em discussão sobre SAF, Vitória contrata escritório especializado, né? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aqui certinho. Tá. Beleza, tudo certo. Então, falando aqui sobre isso, né, o Globo Esporte trouxe essa informação sobre o assunto agora no mês de novembro, tá? Então, falou aqui sobre isso, né, o presidente tal, ó. A prerrogativa da SAF é do Conselho Diretor. O processo de deflagração, né, da SAF do Vitória começou quando a gente começou a organizar a vida do clube, né? Não adianta tentar fazer uma SAF devendo a todo mundo. Vitória hoje está com as suas contas em dia e está pronto para receber, né, investimento. Ele ainda voltou a bater na mesma tecla que a escolha, né, para uma SAF que funcione. O presidente do Leão, inclusive, né, possui um histórico de críticas ao modelo implementado pelo Brasil, né? Por exemplo, ele falou aqui, ó, o problema da SAF é escolher bem, né, quem vai investir. O Vasco escolheu mal e voltou a ser associação. O Cruzeiro escolheu mal, né, e voltou a ser vendido novamente. O processo de SAF no Vitória já foi deflagrado, né, a partir do momento que a gente se organizou e estamos moldando então um modelo de SAF, né? Ele falou aqui, ó, a ideia é que em dezembro esse modelo esteja pronto e estamos em conversas com pessoas, né, que mais entendem de SAF no Brasil, um modelo que ele deseja, né, escolher e tudo mais. Por quê? O Fábio Mota tem medo, por exemplo, de vender por um preço muito baixo e fazer o que foi, né? Por exemplo, com o Cruzeiro, que acabou vendendo, na minha opinião, por um preço muito baixo para o Ronaldo, né? Teve que revender, por exemplo, o Pedro Lourenço, para aí sim ter um potencial bacana, né, de investimento. O Vasco, por exemplo, um 777 ali, pô, que negócio terrível, né? O clube devendo para Deus e o mundo, mesmo sendo SAF. Então, o Vitória, na minha opinião, encaminha para um acordo que vamos colocar o seguinte: talvez não vender 90% das ações, ficar com um percentual e ser um valor alto, acima de 1 bilhão, 1 bilhão e meio tranquilamente, até porque a partir do momento que o rival é vendido por 1 bilhão, sem dúvidas essa maré sobe para todo mundo, né? Porque não tem como você começar uma discussão com o investidor e para o próprio Vitória partindo do ponto de você valer menos que o rival, não tem como. Então o Vitória, na minha opinião, se for para ser vendido, vai ser no mínimo por esse 1 bilhão de reais, 1 bilhão e meio, talvez até mais, porque não é isso aportado de uma vez, né? Às vezes, por exemplo, vai ser 100 milhões em contratações por ano durante 10 anos, entendeu? Então acaba que fica um investimento mais viável e ainda assim 100 milhões, na minha opinião, para virar SAF seria pouco. O Fábio Mota também bate muito na tecla na categoria de base, que é um ponto a ser levado em consideração, né? Se você faz um bom trabalho na base, 4 jogadores ali que você vende, você já consegue seus 50, 60, 70 milhões de reais. A questão é, né? O Vitória tem tempo que não faz isso e sem dúvidas é algo que acaba pesando. Tem um histórico positivo, mas qual foi a última venda do Vitória que passou dos 25 milhões de reais, né? E olha que é um valor baixo ainda, né? Para clubes, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians e tudo mais, Atlético Paranaense, que tem sempre vendido jogadores, tá? Então, acredito eu que até em dezembro e justamente, né, já deve estar de olho nessa questão envolvendo a permanência ou não na Série A, porque a partir do momento que o clube está numa Série B, sem dúvidas fica muito mais desvalorizado. Realmente torço muito porque o Vitória vire uma SAF, encontre, né, um bom investidor e que possa continuar com essa boa gestão para os próximos meses, tá? Vou até deixar aqui para vocês, né, o balanço também do clube e a receita total de faturamento, né? A importância do clube estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Pra você ter ideia, 2017 e 2018 o clube batia 80, 90 milhões de faturamento. Nesse ano tem uma perspectiva acima dos 200 milhões de reais. E numa Série B dificilmente chegaria nos 70, 75 milhões. Então tá aí a importância, né, do clube estar na Série A, principalmente direito de transmissão e também de patrocinadores, né? Então, sem dúvidas, os investidores, quando vai olhar, olha bastante isso. Só direito de transmissão estando numa Série A, por exemplo aqui, ó, ainda mais com acordos da Libra, da Liga Forte União, vai acabar aumentando o bolo para todo mundo, né? Tá aqui inclusive o acordo com a Libra, no qual tá aqui o Fábio Mota, o Vitória faz parte. Vai ter esse acordo aqui onde a expectativa, né, tanto do Bahia quanto do Vitória, é de receber um valor próximo dos 90 a 100 milhões de reais. Lembrando, né, o Vitória havia recebido no ano passado 64 milhões e para o ano que vem, ainda mais se terminar numa colocação acima, né, 10º lugar, 11º, pô, pode ser que esse bolo aqui chegue a 130, 120 milhões de reais, que é um acordo sem dúvidas muito interessante. Se você tiver interesse em assistir, por exemplo, um vídeo sobre essa questão, né, quanto que o Vitória ganharia apenas com estando na Série A do ano que vem, eu já trouxe um vídeo aqui no canal, mas só mostrando aqui para vocês, ó, conselho do... Então, esse valor era o planejamento dessa atual temporada, pouco mais de 218 milhões, que a receita então média seria justamente, né, direito de arena e imagem, além dos recursos da Libra, 117 milhões. Tem também, né, outras questões aqui, ó, plano de sócios, 40 milhões de reais. Não acho que vai chegar a isso tudo, mas vai bater ali pelo menos uns 25 milhões tranquilamente. Premiações, fora o Campeonato Brasileiro, 21 milhões e 800. Patrocínios, né, 22 milhões de reais, que é uma cota que eu acho até baixa. Acredito que o Vitória vai ganhar até mais.
Negociações de atletas potenciais, 18 milhões. Ainda não teve, né, algumas vendas de jogadores, mas pode vir a ter no final da temporada. Receitas com bilheteria, 11 milhões e 500, que foi até um valor baixo. Receitas patrimoniais, né, como por exemplo aluguel de campos, bares, estacionamento, 4 milhões e 400. Venda de camisa, 3 milhões e 300. Tem também aqui aluguel de camarotes e doações, 1 milhão e 700. Loja, 770 mil e no total 240 milhões. E sem impostos, né, seria 200 milhões líquido basicamente. Somando aqui as despesas, tem também outras coisas bem altas, por exemplo, o custo, né, dessa temporada já era estimado em 141 milhões de reais e um gasto total 177 milhões. Então, um valor alto, mas comparado com a projeção de faturamento, ok, né? Ficaria elas por elas sem entrar por exemplo, no endividamento. Campeonato Brasileiro, né? Permanecer na Série A, Copa do Brasil na quarta fase, que o Vitória já entrava na terceira. Copa do Nordeste chegar à final, não foi o que aconteceu. Campeonato Baiano disputar a final, acabou crescendo bastante de produção. Enfim, essa projeção para o ano que vem, na minha opinião, ficando na Série A, poderia ser parecida ou até mesmo maior do que isso, tá? Podendo chegar geralmente a 300, 350 milhões, que é a média de um clube de 2 anos, por exemplo, na primeira divisão, justamente com esse valor que tem a receber da Libra, né? Que eu vou falar aqui qual que é o valor para cada clube e a Libra, né? E a CNN aqui Brasil trouxe um valor, né? Qual vai ser o valor total desses 6 bilhões, o acordo por temporada, quanto que fica para o Vitória. Só antes eu quero destacar esse próximo jogo aqui contra o Juventude, que eu fiz, né, minha aposta contra o Atlético, me dei muito bem. Vou mostrar primeiro aqui para vocês, ó, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, apostei R$15 e voltou então 54. Deixa eu pegar aqui nos últimos 7 dias, vamos lá. E já está aberto aqui, ó. Peguei uma cotação de 3,60, R$15, voltou 54. Então pode apostar aqui, ó. Vamos colocar esse outro valor. Então vamos colocar aqui R$25 para o Vitória vencer em casa o Juventude para voltar 48. Baita cotação aqui para esse duelo. Já fiz aqui minha aposta. Se você quiser começar a apostar, o link da Esportiva sempre está aqui embaixo, ó, na descrição. Tá? Tô aqui nesse vídeo aqui, por exemplo. Você clica aqui embaixo, vem aqui, ó, nas apostas, tá aqui tudo disponível para vocês. O link tá aqui embaixo. 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de R$1. Lembrando que tem também, ó, deixa eu ver aqui, próximo jogo contra o Internacional fora de casa, R$6 para o Vitória vencer fora. Ó, R$1 você pode apostar para voltar a 6. Já está feita, então para você começar, o link está aqui embaixo na descrição. Vamos falar sobre esse acordo, né? Quanto cada clube teria direito? Então fala justamente sobre esse valor total em 5 anos, passando de 6 bilhões desse acordo e vai ser dividido da seguinte forma: 40% para cada um dos clubes, 30% de performance e 30% de uma audiência, que vai aumentar a cota basicamente para todo mundo, né? E aí, quanto cada clube vai receber da Globo em 2025, os clubes da Libra, no qual o Vitória faz parte, né? Então, tá aqui esse acordo que foi celebrado, ó, que vários presidentes de clubes e tudo mais, o Aleda Pereira, acabei esquecendo o nome dele, mas é do São Paulo aqui, né? O Fábio Mota aqui do lado também, e de outros representantes de outros clubes aqui do Brasil, e tudo mais. Então, esse acordo, né, prevê um pagamento então aqui para o Vitória de 87 milhões, nessa próxima temporada, recebeu 64 milhões de reais, tá? Que é um valor, sem dúvidas, bem interessante. Lembrando que isso aqui, ó, ainda tem que ver a posição final. Se o Vitória, por exemplo, termina em 12º lugar, certamente vai para uma premiação de 120, 130 milhões, podendo aumentar bastante nesse bolo. 64 milhões da Série B seria uma projeção baixa ainda, na minha opinião, esses 87 milhões, justamente, né, pensando por outro lado. Então, vale lembrar que tem outros clubes, né, no meio desse bolo aqui, ó, o Flamengo mesmo, projeção de 198 milhões, contando a projeção de audiência, posição final da tabela e da cota, né, que é dividido entre todos os clubes. Então, Flamengo, Palmeiras e Corinthians com valor próximo do outro. Depois ainda vem São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, próximo também, Red Bull, Bahia e Vitória. E aí vai depender bastante da posição, na minha opinião, que aí esses clubes podem, né, ter um faturamento bem mais interessante, uma projeção da próxima temporada. Por isso que a importância, né, do Vitória permanecer na Série A. Essa vitória contra o Atlético Goianiense foi fundamental. Se você vem aqui na tabela, por exemplo, está em uma situação bem complicada, né, porque legal que ainda tem um Corinthians que está atrás, mas ainda assim, 25 pontos, uma vitória pode tirar da zona, porém depende de derrotas do Grêmio, Criciúma e Fluminense. O Juventude também estava nesse bolo, mas eu não vejo o Juventude caindo, eu sinceramente
Juventude e o Criciúma eu acho bem menos complicado. Já o Fluminense, o Grêmio e o próprio Corinthians, eu acho que pelo menos um desses vão cair, justamente pela pressão que vai existir dentro dos clubes e que já está existindo, né? E eu acho que o Vitória pode aproveitar disso. Essa vitória contra o Atlético foi fundamental. Se não tivesse ganho, já até estaria num tom, né, até mesmo de rebaixamento. Eu já falei isso aqui para vocês em outros vídeos. Agora, tem esse duelo super importante contra o Juventude. Se vence, né, pode até fazer o Juventude, vai fazer, né, o Juventude ficar mais próximo da zona. Pode sair, né, dependendo dos resultados dos outros clubes da zona do rebaixamento. E mais importante do que isso vai ter outros 2 jogos que são difíceis. Atlético Mineiro e Internacional fora. Pode aproveitar o fato de que o Atlético vai ter Libertadores e Copa do Brasil nos meios de semana, tudo bem? Mas ainda assim não é fácil, né? Inter e Atlético, depois o Bragantino em casa, o Bragantino ok, dá pra vencer. O Fluminense e Vitória aqui, ó, super importante. Atlético Paranaense e Vitória, dependendo do Atlético, vai estar numa situação bem delicada. Ainda tem essa sequência aqui, ó, o Corinthians no Barradão e o Criciúma fora. Vai ser fundamental para as projeções. E ainda tem essas últimas 4 rodadas do Vitória são muito difíceis. Botafogo fora, Fortaleza em casa, Grêmio em casa e o Flamengo fora. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual que é a sua expectativa. E só para encerrar aqui, quero falar sobre essa questão do balanço financeiro do Vitória e mostrando, né, qual que era em média o faturamento anual do clube estando na Série A e estando na Série B. Valeu demais ao Cássio Zipoli que trouxe esse balanço aqui. Eu só consegui achar esse balanço completo até 2022, beleza? Então foi quando o Vitória estava na Série C. Então mostra aqui algumas outras questões que eu quero mostrar aqui, ó. É justamente sobre os outros anos, 2017, 2018 e até 2019, né, que teve uma receita boa na Série B. 2017 e 2018, uma média de 88 milhões, 87 milhões de faturamento. Ou seja, esse era um valor na época, né, que era muito considerável. 88 milhões em 2017, não seria loucura falar que em 2024 seria o equivalente hoje aos seus 250 milhões, que é a projeção, né, do Vitória para esse ano. Então olha aí a diferença que faz. Na Série C, por exemplo, de 2022, a projeção foi de 42 milhões de reais, né, de faturamento e receita, ou seja, muito pouco, né, muito pouco mesmo, justamente por não ter acordos tão altos de patrocínio e, obviamente, de direitos de transmissão. Na Série B, acho que já foi divulgado o valor, mas assim, uma projeção de 60, 70 milhões do clube estando na Série B, no máximo 100, se tiver uma grande venda, e na Série A, olha que a diferença que não faz, né? 200 milhões, podendo chegar a 310. Então, essa questão assim do clube permanecer na primeira divisão vai ser fundamental, tem muita coisa em jogo, são vários outros clubes grandes, né, que também brigando para essa parte de baixo da tabela, e o próximo jogo em casa contra o Juventude vai ser fundamental. Se você quiser começar a apostar, o link da Esportiva vai estar aqui embaixo também na descrição. Eu vou deixar outras sugestões de conteúdos aqui no canal, ó. Já falei aqui também sobre uma projeção de reforma, por exemplo, do Barradão. Tem esse projeto bem interessante que eu vou deixar na tela final para vocês sobre uma possível arena, e é isso.